we are back! We are back! Igual se não só tá vendo sopa, fala adeus. É mentira, é que assim, não estou a dizer que apanhado final e não também daqui os últimos considerações, porque ainda não acabamos aquela pergunta. Yes! Tomada. Manda mensagem. Hey! Então, eu estou excited com esse live. Hello. Hello. Is it us you're looking for? Já? Eu sou de dos gatos, eu sou de cupcake, eu sou vestida para ouvir. Fica porque Sim, foi cupcake. deixa eu sentir. Hey, Fluff entra na live. Hi! Alô de novo. Alô de novo. O que está acontecendo aí no de vocês? Não sei. É, Deu um pau. Deu pau. deu, né? Deu. Então, Acho que então gosto. ele tá falando, vocês já falaram demais, chega. Yeah, acho que provavelmente é que lá, então nós só devemos fazer considerações finais. Muito obrigada mesmo pela aula, pela masterclass, pela lição de vida. Suzana, boa noite. Tô vendo Suzana. Amiga, você chegou no final. Depois de todo o perengue. Né? Ok. Foi muito bom essa conversa. Conhecer mais mesinha do processo criativo, de boa história, de maneira que boa caminhada até onde é que vou chegar aos 10 anos de marca. É inspirador. Yes. E também, não só a maneira que boa visão como artista, de maneira que vou ter coisas e que vou acreditar e que vou pôr aquele paixão, obsessão na ele. Para nós é um inspirador e para nós não te identificar também com os dois que é coisa. Quase tudo. Quase tudo. Me trabalhar tudo hora. E a mim gosta de investigar tudo que ainda faz. Yes. Tudo coisa de mim tem que ter um sentido, tem que ter uma coerência. Acho que esquecer sentido porque tem. Enfim. Então, agradeço também a todo alguém que está ali até agora. Não sei se eu admirar Diamond. Só cool. Tem uma pessoa ali que entende só inglês e calverdiano. Isso ali desde o começo. Muito bom, Diamond. Que bom. Então, o que eu falei não quer entender nada. Não, ele entende sim. Ele tem que entender alguma coisa. Ele é aluna de Cabo Verdeano. Ah, então. Hoje também fala só crioulo, mas a pessoa se empolga, começa a falar e pronto, já era. Não, não tem problema. Importante é comunicar. Então, tem passar mensagem. Exato. Comunica e compreensão. Comunicação e compreensão. Duas coisas diferentes. Sim. Então, nós, moda no tudo live que nós fazemos, de Talks, nós estamos a fazer uma pergunta que nós a perguntar a Ângela Brito, qual que é bom artist way? Qual que para você que é ser artista? O que para o que é bom ser artista? Eu acho que a primeira coisa é que eu sempre falo que eu sou uma criadora.
acho que o artista eu acho que o conjunto do seu trabalho depois, normalmente é que hoje em dia a gente tem essa coisa, a pessoa se intitula artista, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Que você não se intitula, né? Você precisa, depois de uma certa caminhada, entender se aquilo ali ele tem algum impacto, se é relevante, sabe, se trouxe algum questionamento, se falou se representou o tempo em que você viveu, esse tipo de coisa, para saber se aquilo ali realmente é algo, né? Então eu me intitulo mais como criadora. Mas eu também acho que eu acho que daqui a uns anos, sei lá, daqui a 30 anos de marca, você pode me fazer essa pergunta. Porque eu acho que, não sei, eu não me vejo muito nessa pessoa. Até porque moda, a gente questiona muito se moda é arte. É um questionamento real. Eu participo muito de projetos ligados à arte. Nesse momento, tem 3 peças minhas de um projeto fantástico, numa exposição que vai até o dia 9 de junho. Quem estiver assistindo de São Paulo, puder ir no MASP assistir o projeto MASP Renner, fantástico, amei. Assim, tem tido uma repercussão incrível e é uma honra gigantesca estar com peças no MASP. E acabei de participar agora. O que foi, gente? Desculpa, o gato subiu em cima do meu quadro que estava Eu ali. Tipo, sabia que era literalmente foi gato. Eu sabia que era gato. Não sei por que eu sabia. São Eu, sempre eles. o meu quadro. Não, desculpe, continua. Não, não tem problema. E aí, agora, acabei de participar também de um evento que era uma perna da Bienal de Amsterdã, que acontece em maio. E esse ano teve 3 eventos em outros 3 países e cidades, nomeadamente São Paulo, Mumbai e Nairobi, mas a Bienal é em maio. Então, eu estou sempre participando de muitos projetos ligados à arte, que eu amo. E é uma outra vertente minha de criar, focar uma outra coisa, que não seja a coleção. Mas existe esse questionamento dentro da moda. Moda é arte? A maioria das pessoas acredita que não, porque arte, tudo que é utilitário, né, que você vai usar, arte você não usa. A arte é uma coisa que alimenta a alma, mas ele é um supérfluo que é a última camada né? Você compra um quadro, teoricamente depois de comer, vestir, enfim, as outras coisas todas, necessidades básicas, e roupa faz parte de uma necessidade básica. Tipo, dificilmente você pode fazer peças para a MASP, igual eu fiz para a Bienal, mas a coleção em si ela precisa ser usada, ela é utilitária. Então, ela acaba não tendo essa conotação de arte, uma vez que é algo que vai ser usado ali para ser apreciado só. Mas a gente também tem uma vertente dentro da moda que acredita que moda é arte, sim, né? E eu, particularmente, não é uma coisa que eu gosto, as pessoas se referem muito à minha marca como arte, como uma obra de arte, e não é uma coisa que que eu quero que as pessoas comprem. Então, quando você fica muito falando essa roupa é uma arte, eu não sei onde usar, aí eu já falo, não, calma, ela é para ser usada. Então, esse lugar de arte dentro da moda, ela é conflituante. Então, acho que estilistas, do modo geral, eles não se consideram artistas. Se consideram criadores, né? E aí eu acho que o tempo vai dizer se foi uma criação, se foi um legado de impacto, né, relevante ou não, mas eu acho que isso só o tempo. Acho que essa geração que acaba, né, eu brinco sempre escrevendo biografia com 25 anos, enfim. Mas isso é um conjunto. Então, a Ângela como artista, não sei. Não me vejo nesse lugar, assim. Ainda. Vejo. Eu, Ainda neste assim. momento, Então, a pergunta é o caminho, the artist way. O que é que caracteriza a tua caminhada ou a tua criação. ou a tua criação? Ah,
Eu acho que eu tenho um processo muito pessoal, né? E isso é uma coisa que me dá muita tranquilidade, porque eu sei exatamente qual é o meu processo de criação. E com isso, eu não tenho, assim, não é uma coisa, não é que não me preocupa, mas como eu sei o meu processo, qualquer coisa que eu tenho que participar, qualquer projeto meu, eu sei onde eu começo, qual é o meu processo e qual o final. Então, isso dá muita segurança. E a gente volta na questão da autenticidade, de conhecer seu processo, mas eu acho também que a minha forma de pesquisar faz toda a diferença dentro do meu trabalho. A maneira como eu consigo... Porque eu sempre fui muito criativa, muito... Eu tenho um mundo muito particular meu, que é difícil explicar para quem não vive comigo no dia a dia. Mas quem convive comigo, ele sabe que existe um mundo Ângela, que é 2 minutos eu tô aqui super rindo, falando, no minuto seguinte eu já voltei para minha casinha. Então esse mundo fantástico, eu tenho um poema, inclusive, que uma amiga chilena escreveu, peruana escreveu para mim, na segunda coleção e que virou a coleção, que era o mundo de Ângela. E é a coisa mais incrível que existe, assim, porque eu acho que ela me define muito bem. Assim, eu posso depois mandar para vocês verem. Então, e como existe. Eu vou mandar. E como existe esse mundo Ângela, ele é um. Eu acho que é uma. Enfim, é um lugar que me fortalece muito e que onde eu maturo as minhas coisas, onde tudo faz sentido, onde eu me resguardo, onde eu me protejo, né? Onde eu me escondo, onde eu sou que eu, enfim, eu acho que se eu fosse falar como artista, eu acho que é esse lugar meu que é muito particular e que eu amo. Porque eu acho que quando você ama estar com você mesmo, eu demorei para entender isso. Porque eu nunca fui muito social, de sair, não sei o que lá, nunca, desde a adolescência, meu Deus. Para sair, para me arrancar de casa é uma coisa, né? Tem várias amigas minhas na live, elas vão acordar já. Suzana tá aqui para me levar numa vaca atolada, era a dificuldade. Enfim, porque eu nunca não sou muito de sair, de fazer coisas. Então, eu demorei para entender que é porque eu gosto muito do meu mundo. Gosto muito de estar comigo mesmo. Gosto muito do lugar onde eu me resguardo, onde eu vou. Eu acho até que é uma proteção, mas como eu gosto muito desse lugar, acho que a minha criação ela se fortalece muito nesse gostar de estar comigo mesma, de estar no meu mundo, sabe? Comigo. Não sei se eu respondi, mas talvez seja isso, sei lá. A gente não consegue saber o diferencial. A gente só é, sei lá, né? Exato. Eu só queria falar como não sei se você leu nesse momento um livro super interessante que chama é em inglês, livro só tem edição em inglês nesse momento, é The Story of Art Without Men, a história da arte sem homens, que é um livro de autora que chama Cathy Essel. E ele falou uma coisa super interessante sobre classificações de arte, que é tipo, que na inglês tem aquele que está chamado Fine Arts, com Utilitarian Arts, que acho que é artes nobres com artes utilitárias. E um ponto focal daquelas artes utilitárias é que tudo isso era feito por mulheres. E talvez não te chamas artes utilitárias ou artes menores, como é de maneira que mulheres foi encarado ao longo do tempo. E uma coisa que eu gosto de que livro é que é um livro de história da arte, mas tem show que é que não te chama de artes utilitárias, como é que ela também esse exige um pensamento crítico, criativo, esse exige arte. Sim, Então, sim. será que eu só vou falar aquele coisa de shows É porque tristes? a arte é muito elitista. Eu sei porque eu convivi muito nesse meio. Foram 5 anos com ateliê no meio de artistas. Óbvio que não todos, mas não é nem. Às vezes não é o artista, é a arte, né? As Yeah. galerias, as exposições. A arte é um meio muito elitista. Então, por ela ser E muito misógino. elitista, exato, e ela cria misógino.
a moda, qualquer um. O mundo é dominado pelos homens, né? Mas, enfim, sabemos no fundo quem manda somos nós. Mas... Então, como ele é um meio muito elitista, ela vai meio que segmentando o que é relevante, o que é legal, o que tem mais valor, o que tem menos, né? Então, eu acho que quando você fala disso, da arte utilitária, que a maioria é feita por mulheres, é meio que segmentando o que tem valor ou não. Porque a história das mulheres na arte é muito recente, né? Se você vê os grandes pintores, escultores, ao longo dos séculos, não eram mulheres, não existem nomes femininos. Você começa a ter nomes femininos muito recente, né? Do século XX, alguma coisa final do século XIX, mas é muito recente, é realmente uma entrada a partir do século XX, pouca coisa no século XIX. Então, como tudo, né? Mas fora isso, depois da entrada das mulheres, ainda tem essa segmentação de entender o que é relevante e o que não é, né? A gente tem isso com arte e artesanato, né? Muita coisa é artesanato, não é considerada arte. Então, você tem ali parâmetros dentro da arte para que algo seja considerado arte. Você tem determinados códigos e parâmetros dentro da arte. Vídeo que você tem um mercado longo de coisas incríveis, mas que é considerado artesanato. E a moda se discute muito esse lugar de que a moda não é arte, uma vez que ela é utilitária, uma vez que ela vai ser usada e que a cada temporada vem novas coleções. Se você olhar por esse lado, o fato da moda ser cíclica, você a cada 6 meses você tem coleções novas. Então, é como se aquela anterior fosse obsoleta. Eu, por exemplo, na minha marca, isso não acontece. Porque a minha marca, eu falo que ela não é linear. Ela é uma marca circular, onde todas as coleções são vigentes. Todas as coleções estão sempre ativas simultaneamente. Não existe coleção passada na minha marca. Mas isso foi uma maneira que eu encontrei de trabalhar a marca. Porque eu não quero que quando você compre uma roupa minha, ela tenha prazo de validade. Eu quero que a minha roupa ela seja atemporal e que você tenha por gerações, se você quiser. Tanto que as minhas estampas, todas são feitas em parceria com algum artista plástico. Porque eu quero que quando você compre uma estampa minha, ela seja uma estampa colecionável. Que você não vai jogar uma estampa de um artista plástico fora. Isso é maluquice. Se você julgar, eu acho maluquice, eu não jogaria. Então, essa é uma ideia minha ao criar a marca, de criar uma marca que traga outros valores, né? Que não seja descartável, que não tenha tempo de uso, tempo de moda, de tendência, de estilo. Seja algo atemporal, que você compre para ter com você pelo tempo que você desejar até passar adiante, né? Então, mas ainda assim, mesmo a minha marca sendo assim, ela é arte? Acho que não, né? Porque a moda, do modo geral, não é considerada arte. Mas é isso que eu falo, ao mesmo tempo, quando a sua criação é considerada arte, né? Eu fico feliz que o que está lá na MASP seja arte que eu criei para isso mesmo. Ainda assim, todas as 3 peças são vestíveis, né? Sabe, as pessoas ficam mandando mensagem. Queria vestir sua peça já e ir para o evento. Ai, que bom. Que dá para vestir. Mas quando a pessoa fala da sua moda como uma peça de arte, é isso que eu quero dizer. Nem sempre, para mim, pela minha experiência pessoal, nem sempre foi legal, porque por muito tempo ela esteve nesse lugar e de pessoas falando, mas eu não tenho onde usar porque ela é uma obra de arte, aquilo ali tem que ter um lugar especial. Onde que eu vou fazer com ela? Onde que eu vou levar ela? Então, você fala, pô, eu tô criando algo muito legal, muito incrível. Tipo, eu consigo ver. E a pessoa quer estar no museu com a minha roupa? Não. Aí eu quero que você use, quero que você vista. Então, dentro da moda é complexo, porque às vezes, quando algo é muito artístico, tem estilistas, Iris Van Herpen, tem vários estilistas que trabalham nesse lugar, sabe? De fazer peças, mas aí trabalham nesse lugar. Quando você faz algo para ser usado, você quer que as pessoas usem, né? E seja utilizado
utilitaria. E aí não sei se a arte é a palavra certa, sei lá, dentro do conceito de arte. Eu acho que Muito é. bom. É. Muito obrigado. Mas Eu que também, agradeço. eu também tenho tenho uma filosofia ou um, quer dizer, uma percepção de gostar, de sentir que quando uma pessoa te fazer uma coisa que paixão ou que obsessão, né? Ele te virar artista, independentemente de qualquer coisa que tiver de fazer, por ser um cozinheiro, um, um, até um abridor de porta, para um arte, porque de maneira que ele fazer, e, 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 e te dá tudo que ele te tem os brilhos, te tem outros Eu sentimentos. Então, concordo. moda, é por isso que moda que Ângela Brito te fazer ser roupa, ser moda, e que é utilizável, né? Mas a maneira que você faz ele é artista, ele é um arte. Uhum. Então, Então, eu concordo porque, por exemplo, por ter tido contato com vários artistas, muitos dos trabalhos não me tocavam. E aí você se pergunta, aquilo ali é arte? Só porque as pessoas falam que é? Então, assim, às vezes você tem um trabalho magnífico de um artista assim que não é conhecido, que é magnífico e que as pessoas não estão falando que aquilo é arte. Você olha para aquilo e você fala, mano, isso é arte. Isso é incrível, isso é novo, isso é inovador, enfim, isso comunica algo. Então, é por isso, a gente tem várias indústrias e vários nichos, né? Assim como na moda. Então, você não pode também estar muito fixado no que o outro está te passando que é, né? Se aquilo ali te toca num lugar especial, é. É a minha maneira de ver. Se aquilo ali te tocou no seu lugar especial e para você é. Tipo, eu prefiro ter um quadro de uma pessoa que eu amo e um quadro que as pessoas falam que é bacana, mas que eu não. Por que eu vou ter? Não vou. Não vejo por quê. Então, eu concordo com você. Eu acho que realmente a arte é tudo que é inovador, sabe? Que tem identidade, que tem autenticidade, que traz um lugar de reflexão da sua Uhum. atualidade. Porque, enfim, eu acho que hoje em dia você fazer qualquer coisa que não reflete o seu tempo, eu não entendo. Não consigo entender. Tipo, qualquer coisa que não pode ser, a gente não pode mais dar esse luxo de ser Yeah. vazio. Não pode. A gente não tem Yeah. mais tempo para isso. Você precisa estar, sabe, provocando sobre alguma coisa, né? Trazendo essa discussão de alguma forma dentro do seu trabalho. Mesmo que não Exato. seja coisa, não precisa ser algo super cabeça, não é isso, não é sobre isso. Mas eu quero entender o que te toca, o que te move, né? O que te inspira, te faz levantar de manhã. Eu quero entender que naquilo que você faz tem vida, tem alma, tem, sabe? É uma roda que gira num outro lugar de uma outra forma, ao meu ver. é isso, que é lá pro. Exato. Que é lá Muito próprio. obrigada. Hoje, essa quarta fala crioulo de São Vicente. Maneira. Mas, Maneira, porque eu Cindy veio que tava aqui esses dias, aí Cindy fala tanto maneira que eu tô maneira. Maneira, tudo direito. Maneira, tudo direito. Próxima live vai ser só em crioulo. ok. Promessa, prometido. Me dê aí uns 3 meses. 3 meses. Ok. Então, não está fazendo Ângela Brito, parte 4, como aquele Ah, já foi em 3 partes. meu Deus, acho que não vai dar nem para salvar, porque tá tanta parte. Tá assim. Ah, Tá assim, tá ok. publica. Tá, Meu vai Deus. ficar bem bonitinho. Logo naquele 3, 1, 2, 3. Yeah.
Já, já. Ah, Vou legal. fazer. Então, muito Eu obrigada que pelo agradeço. tempo, pela partilha. Foi Foi uma maravilhoso. experiência. Yes. Foi Também para o adorei objetivo. mesmo o convite. É, muito bom. Obrigado a tudo quem também que está ali na live. Yes. Eu vou seguir, se eu seguir Ângela Brito, eu acho que essa peça. Yes. Arroba Angela Brito Brand e arroba Angela Brito _T_Brito. E quem tem que te seguir esses dois também, vou ficar atento, vou seguir página. Já não tive outras conversas. E também não te costumo fazer sempre live toda semana, mas durante alguns meses, no último semana que está tendo live, mas sempre não te metem e postar conversas de arte e desse caminho de que é ser artista, o caminho de ser criadora, ou o caminho de fazer algo com paixão ou obsessão. Gostaria desse ali A partir de agora, se tu não vês quinta-feira, Sandra vai fazer algum curso, começa a trair, tu fala, não, me sou obcecada. Provavelmente aquele também acontece. Exato. Eu também uso como desculpa. Já o gel, ele também usa como desculpa. Comida na mesa, espera um pouquinho, também. Sim, yeah. Yes, yeah. Provavelmente. Definitivamente. Culpa, não, que a culpa que foi de meu. Não, não, não. Absolutamente. Galera, Foi alguém que fez a pergunta aqui, a culpa é da pessoa, não fui eu. Já tá fácil. Ah, isso mesmo. Mas também amei, Yeah. gente. Então, Adorei mesmo. Foi muito agradável, foi bom falar, né? É bom quando é super descontraído assim, que é uma conversa mesmo. Não tem que ficar tão preocupada. Que eu já não gosto muito de ficar com câmera e essa coisa falando. Mas foi tão tranquilo, foi super tranquilo mesmo. Uma conversa, que bom. Também adorei as perguntas. Agradeço a todo mundo que estava na live, que ficou. Enfim, muito obrigado mesmo, gente. Foi muito bom. E podem mandar os agora, convites, tá? Que eu vou. Só mandar os convites que eu vou. mandem os convites. Agora, para finalizar, queremos que você deixe uma mensagem para inspirar novos talentos ou pessoas que querem começar no mundo da criação. É isso. Ah, em duas frases. olha, eu acho seja autêntico. Eu acho que é clichê, mas é a pura verdade. Seja você, seja autêntico. Eu acho que entenda. Eu tenho uma coisa que eu acho que é fundamental e que, enfim, todos os dias eu penso, eu falo, mesmo que não desse em lugar nenhum, ou daqui em diante não dê em lugar nenhum, eu vou querer continuar fazendo isso todo dia, sim. Eu quero todo dia vir para o meu ateliê, fazer o que eu gosto, me dedicar ao que eu gosto, independente de onde isso vai dar daqui para frente, onde vai atingir. É o que eu amo fazer. Já é um privilégio. Pensa, todos os dias você levantar e ir para o seu ateliê, sabe? Pro seu ateliê. Então, assim, eu acho que é isso. Não pensa no depois, no que vai vir, ou no reconhecimento, ou a validação dos outros. Principalmente, eu vejo hoje em dia, as pessoas esperam muita validação. Validação de quê? Tipo, você tem que se validar. Se você acha que o que você faz é bom, é relevante, você tem algo a dizer, vai lá e faz. Não, você não tem que. Ah, porque alguém fala, pô, você é incrível. Aí também você já acredita, pô, eu sou incrível, eu sou foda. Oi, ai, não, seu trabalho não é bom. Oh, meu Deus, também não sou bom. Não! Continua sendo a opinião do outro. Você tem que ter opinião sobre você mesmo. Então, eu acho que é isso.
acreditar em você, acreditar no que você faz e ser autêntico. O meu caminho é esse, isso é o que eu gosto, isso é o que eu quero propor. As pessoas certas, como a gente fala, soul tribe, as pessoas certas, elas vão chegar no seu trabalho, elas vão te acompanhar, elas vão te apoiar e você, sabe, vai caminhar. Então, acho que é por aí. Faz o que você gosta, o que você quer, porque a gente está cada vez mais nesse momento, e seja verdadeiro com quem você é. Acho que não tem muito erro, porque não é sobre dar em algum lugar. Claro que a gente quer que dê, mas até esse lugar que a gente quer que dê, se a gente for pensar ele, né? É um caminho. Então, se a gente for pensar ele, na verdade, é sobre o dia a dia, sobre o processo. É sobre viver o processo diariamente, da maneira que você gosta. Acho que isso já é uma bênção, um privilégio real. Né? Muito obrigado. Então, que essa Eu que mensagem agradeço. bem autêntica, eu estou a ficar, não vai terminar nos live. E, de coração, muito obrigado. Obrigada a vocês, obrigada a todos. Beijos. Sigam a Ângela Brito Breve. E né, o canal das lives também. Beijo, gente. Obrigada, Simone. Obrigada, Sandro. Mesmo. Amei. Obrigada a todos. Tchauzinho.